social que muitas vezes a gente vive. E Ana é um exemplo disso. O que ela fez quando ela recebeu a bênção dela? Como todos os anos ela fazia, ela só não foi nesse primeiro momento de desmame, porque quando ela voltou já com Samuel, entregou para Eli, o sacerdote, e deixou ele ali conforme ela havia feito. E, gente, na Bíblia fala mais para frente que ela teve mais filhos e mais filhas, acho que 3 e 2, alguma coisa assim. Ou seja, não foi só Samuel. Samuel foi o primeiro, porque Deus tinha um projeto e um plano absurdamente lindo e maravilhoso através da vida de Samuel. Era uma bênção muito grande, não era uma bênção pequenininha. Era algo muito grande. E depois ela teve mais filhos e mais filhas. Então, não parou por ali. Teve mais coisas acontecendo. Agora, veja bem, o que eu estava falando a respeito do tamanho da bênção, né? Demorou? Pode ter demorado. A bênção foi grande? Foi enorme. Porque olha quem foi Samuel. Ela entregou Samuel, e Samuel foi um profeta. O Samuel ungiu o primeiro rei. Samuel foi o último juiz, ele determinava as coisas, ele administrava. Enfim, assim como grandes outras pessoas a gente tem ali, Samuel foi um grande homem na Bíblia. E foi o filho de Ana. Então, a bênção era muito grande. Então, mais um exemplo dela. Perseverar. Porque se está demorando, vai ser grande. Vai ser grande. Não é pequena a bênção que Deus tem, não. Tem muita coisa boa, muita coisa grande para acontecer, da mesma forma como aconteceu com Ana. A gente só precisa aprender a ter as atitudes dela, a realmente seguir o exemplo de Ana. Amém? Que é realmente perseverar em oração, que é buscar a Deus, que é ter paciência, fazendo um resumão, né, do que a gente falou aqui até agora. Buscar com perseverança. Existem alguns outros versículos que eu separei aqui, sobre essa autoridade que nós temos. Legal que hoje nós tivemos 2 testemunhos completamente diferentes, né? Que foi o testemunho da Fê sobre filhos, sobre cura, sobre vida. O testemunho da Aninhas, que é sobre um bem material, que é sobre a parte financeira. Mas todos eles nos mostram o cuidado de Deus com as nossas vidas. O olhar de Deus e os ouvidos atentos àquilo que a gente tem pedido, àquilo que a gente tem clamado. Em Marcos 10, 27. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Se existe algo, assim como Ana estava orando, que parecia ser impossível, porque era um problema no ventre dela, que ela não podia ter filho, para ela era impossível, para Deus não. Então, nós temos que crer que as nossas petições também, você parece que é impossível, você pensa que é impossível, parece ser impossível, mas para Deus tudo é possível. É acreditar piamente nisso. É ter certeza disso. Para Deus, tudo é possível. Não existe nada, gente, nada que é impossível para Deus. Nada, tudo é possível. E em 2 Crônicas fala também, né? Aquele que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar diante de mim, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, os perdoarei e os farei prosperar. É claramente dito aqui que a gente precisa fazer o quê? Se humilhar, orar, buscar a Deus, se arrepender. Não adianta a gente buscar a Deus e ficar fazendo tudo errado. A gente continua cometendo um monte de pecado, redundante no pecado. Não, é se humilhar, se arrepender dos seus pecados. Quando eu me arrependo, eu deixo de fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu posso cometer outro, mas aquele que eu me arrependi, eu não faço mais. Se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, do céu eu os ouvirei. Está falando, gente. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Não sou eu que estou falando, está escrito aqui. Que do céu Ele nos ouve, e Ele nos faz prosperar. Eu os ouvirei e os farei prosperar. Então, eu tenho que crer que quando eu me arrependo, me humilho, busco a Deus, Ele me ouve. E Ele vai mudar essa história, Ele vai mudar o meu caminho, Ele vai trazer aquilo que eu estou pedindo. É tomar realmente posse disso. E em João 16:33, Jesus fala, neste mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é seu Senhor e Salvador? Os seus pecados foram redimidos por Ele? Então, Ele já venceu. Se Ele venceu, eu sou mais que vencedor. Concordam?
Então, ele nos dá toda essa autoridade. Em 1 Tessalonicenses, fala, orai sem cessar. Em 5,18, a tudo dai graça. Orar sem cessar, a tudo dai graça. Parece um jargão, mas está aqui também. Está na Bíblia também, Paulo nos diz, orar sem cessar e a tudo dai graça. Qual é a nossa lição de hoje? Orar sem cessar e a tudo dai graça. Nós temos autoridade para isso. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou quem? O Espírito da verdade, o Consolador. Aquele que iria nos lembrar de tudo que ele nos ensinou. E, mais uma vez, se nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele subiu e deixou o Espírito dele. Deixou em mim, deixou em cada um de vocês que estão aqui. Então, essa autoridade de orar, essa autoridade de pisar em serpentes, essa autoridade de trazer a cura, nós já temos, porque nós temos Jesus, nós cremos em Jesus. Então, já nos foi dado esse Espírito da verdade. A autoridade que nos foi dada, a autoridade que temos que tomar posse, a autoridade que nós já temos. A gente só precisa tomar posse disso, a gente só precisa realmente começar a exercer aquilo que já nos foi dado. É muito grande, é muito poderoso isso. Já foi nos dado. A gente não faz aquilo que a gente tem por direito. A gente não toma posse disso. A gente precisa começar a tomar posse desse direito que nos foi dado. Não é uma oraçãozinha, não, tá? Não é tipo assim, ai, Deus já sabe. É colocar ali para Deus tudo, tudo, tudo. Você sabe que eu nem conhecia tanto a Deus, a Cristo, a Bíblia, eu nem conhecia tanto quando eu era, acho que uns 19 anos. Eu fiz uma carta para Deus que, infelizmente, eu joguei fora. E eu escrevi o marido que eu queria. Escrevi exatamente, eu falei que eu queria um marido alto, moreno, forte, que fosse um bom pai, que fosse um bom marido, que fosse muito trabalhador. E eu escrevi uma coisa no final também, que Deus sabe todas as coisas. Eu coloquei que soubesse dançar. Foi a única coisa que Deus não trouxe. Ao contrário, não sabe dançar e detesta dançar. Acho horrível dançar. Mas Deus é tão bom que Ele sabia por que Ele fez isso, né? Você imagina se Ele tivesse me dado um marido com tudo isso que ainda soubesse dançar. Eu acho que eu estaria na balada até hoje dançando. Então, graças a Deus, Deus é muito mais perfeito, os planos dele são maiores que os meus. Ele deu um marido que não sabe dançar e que não gosta de dançar. E hoje eu nem ligo mais para dançar. Mas, enfim, é uma pena não ter guardado essa carta, porque é gostoso quando a gente recebe e tem, assim, né, para... Outro dia a gente estava vendo até, né, isso é uma outra história, mas um outro bilhetinho que eu tenho também de Deus, de pessoas que a gente orou para estar aqui hoje e estão aqui hoje. Então, é gostoso a gente escrever, a gente marcar e a gente ver quando Deus responde, e está ali, você abre o teu... Eu tenho um caderninho de oração, e a gente escreve todos os anos, todos os dias, ali, a gente escreve juntos, eu e o Wesley, mas tem coisas que a gente escreve sozinho, e aí você vai olhar lá no final do ano, tudo que aconteceu. Ah, isso aqui atendeu, isso aqui atendeu, isso aqui ainda não, isso aqui não. E, às vezes, eu orei pela Gabi, eu orei para que a minha irmã conseguisse engravidar e viesse a Gabi, e aí depois está lá escrito no meu caderninho, Gabi, novembro de 2000 e alguma coisa que ela nasceu. Então, esse é um treino. A gente sempre falava isso na célula, né? Comece a fazer isso se você não faz. Abre um caderno e comece a escrever as suas petições para Deus. Escreve as suas orações. E quando Ele atender, você vai poder escrever o quando Ele atendeu. E você vai falar, que legal, está aqui, ó, gratidão a Deus. Vou dar testemunho na igreja sobre isso. Senão a gente recebe e nem lembra, não é verdade? Que a gente recebeu. Vamos ficar em pé que eu vou orar por isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina todos os dias, Pai. Senhor, eu oro para que aquilo que o Senhor quis nos ensinar nesta manhã fique quente no nosso coração, fique vivo no nosso coração. Que nenhuma palavra daquilo que foi recebido aqui se perca, Senhor, ao decorrer desse dia, no caminhar, com os problemas, com as aflições da vida, Deus. Paizinho, eu oro para que a gente aprenda, Senhor, a ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo, a ter certeza que os teus ouvidos estão atentos em nós. Pai amado, eu oro para que a gente passe
a tomar posse da autoridade que o Senhor já nos deu como os teus filhos, meu Pai. Que a gente ore com fé, crendo que aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor vai nos dar, que o Senhor vai cumprir os teus propósitos nas nossas vidas, Senhor. Paizinho, nos ensina, Senhor, a olhar para Ti na Tua perfeição e na Tua plenitude. Nos ensina, Senhor, a não duvidar das coisas que o Senhor coloca no nosso coração. Muitas vezes Te ouvimos, sentimos no nosso coração a Tua presença e achamos que é coisa da nossa cabeça, Senhor. Senhor, cala a voz do mundo para que a gente possa ouvir somente a Tua voz, Pai, para que a gente possa ouvir os Teus conselhos, as Tuas orientações, Senhor. Paizinho, não nos deixe desanimar, não nos deixe, Senhor, falhar diante de Ti, Pai, com desânimo, Pai, com confusão, duvidando da Tua palavra, duvidando daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, assim como Ana, Pai, que a gente possa ser forte, que a gente possa prevalecer, que a gente possa enfrentar os nossos problemas com sabedoria, Pai, com paciência, com respeito, Deus. Paizinho, que a gente não se vitimize da situação, que a gente não ouça o diabo falando nos nossos ouvidos, que a gente é fraco, que a gente não vai conseguir, que o problema é maior que a gente. Senhor, que a gente possa simplesmente entender que o Senhor é maior do que todos os problemas, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode cumprir aquilo que a gente deseja, que os teus propósitos não vão ser frustrados, Senhor. Paizinho, coloque em nós, Senhor, essa certeza, meu Pai, para que a gente possa ouvir somente a Tua voz e o Teu querer, Pai. Senhor, sonda o coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã. Sonda, Senhor Deus, o desejo de cada um deles, meu Pai, a petição do coração deles, os sonhos que cada um tem aqui, meu Pai. Que os sonhos não fiquem guardados, Senhor, que a gente não deixe de sonhar, que a gente não deixe de almejar, que a gente não deixe de colocar desejos, meu Pai, diante de Ti para que eles se cumpram, meu Pai. Senhor, que a gente não ache que o nosso desejo é pequeno ou que o nosso desejo é grande demais para o Senhor atender ou pequeno demais para o Senhor se importar. Que a gente entenda que o Senhor se importa com as coisas pequenas e com as coisas grandes, que o Senhor se importa com todas as coisas, que o que o Senhor quer para nós é muito mais do que imagina, do que pensa a nossa mente, o nosso coração, porque os Teus planos são perfeitos e agradáveis, Senhor. Paizinho, alcança, Senhor, cada um dos Teus filhos que aqui estão. Multiplica, Senhor, a fé, a confiança, a vontade de Te buscar. Que o nosso relacionamento contigo seja cada vez mais íntimo e mais próspero, Senhor Deus. Que a gente Te busque em todas as coisas, em todas as causas. Que a gente aprenda a orar sem cessar. Que a gente busque a Tua palavra cada dia, Senhor. Que a gente busque ouvir o Teu Espírito a cada dia, Senhor. Que tenhamos um coração grato, Deus. Pai amado, toca a nossa memória, meu Pai, para que a gente não se esqueça de tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, porque todos que aqui estão têm algo para contar, têm algo para falar, porque o Senhor já fez muitas coisas nas nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor já fez, meu Pai, e muitas vezes nos esquecemos e ficamos nos lamentando, ficamos nos lamuriando por coisas que ainda não aconteceram e não olhamos para trás, Senhor, para poder agradecer tudo aquilo que o Senhor já nos fez, meu Pai. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos retirou, meu Pai, de um lamaçal e nos colocou num lugar puro e santo, meu Pai. O Senhor nos colocou aqui, meu Pai, para crescer, para aprender, para estar mais diante de Ti, Senhor Deus. Paizinho, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e que cada um possa sair daqui com uma motivação diferente para Te buscar e para saber que o Senhor é Deus, que o Senhor não falha, que o Senhor nos ouve e que as Suas promessas serão cumpridas na vida de cada um, Senhor Deus. Que possamos tomar posse disso e não nos esquecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.